Primeira orientação é não criar a ilusão de que iniciar no culto a Ifá é diferente de iniciar no candomblé por uma questão talvez de menos hierarquia, de menos cobrança, de menos policiamento, e isso é uma imagem que tem sido vendida junto à iniciação em Orunmila Ifá, e isso não é uma verdade. Então a primeira orientação é conhecer, entender o local, o ebé, onde você vai escolher se iniciar, buscar sim conhecimento e informação sobre o culto dentro das possibilidades e entender que não existe milagre, que não é iniciar no culto a Ifá que transforma a sua vida. O que transforma a sua vida é você buscar dentro desse conhecimento que Orunmila Ifá traz para a gente, aquilo que vai gerar esse potencial em você dentro da obediência, dentro do culto, dentro das ritualísticas, enfim, é um processo. Quando eu falo dessa não diferença tão grande entre o candomblé e as casas de Xexelabá no Brasil, é por quê? Porque está sendo vendida essa imagem, né, de que o candomblé é ruim, de que o candomblé não presta, que as pessoas no candomblé são ruins, que o rito do candomblé é errado, quando na verdade o que falta é conhecimento. Seres humanos são bons e ruins em qualquer segmento, em qualquer religião. A gente precisa ter o entendimento de que o Xexelabá, esse Orixá Ibilé, é o culto tradicional iorubá, e que o candomblé é o nosso culto tradicional aqui do Brasil e que isso não pode ser negado e que é muito injusto também a gente descartar e discriminar o candomblé que está aí há mais de 300 anos no nosso país, que foi o que nos levou a conhecer o orixá e que também foi deixado para nós como um legado de todos aqueles negros que chegaram aqui escravizados e que se não fosse por tudo isso, não fosse pelo candomblé, a gente hoje também não conheceria nada disso. A gente já falou bastante sobre esse assunto, mas é importante ressaltar que lá no começo, quando não existia só uma nação, existiam muitos babalaôs que estavam aqui, reis, princesas, rainhas que foram escravizadas e que eram iniciados no Ifá e que trouxeram o culto de orixá para o Brasil. E aí, quando todo mundo se juntou, quando começou tudo lá nos primórdios, em Salvador, se a gente for falar de candomblé da Barroquinha, for falar de tudo aquilo lá do início, de fatores históricos que num history não cabe, a gente vai entender que o Ifá sempre esteve junto do candomblé, que muitas dessas senhoras que nós hoje saudamos na nossa mojuba eram Ianifá, eram iniciadas no Ifá, que o culto às Eleiés, as senhoras da noite, estão dentro do candomblé desde os primórdios, que o culto ao Orunmila Ifá é fortíssimo no Nagoebá, lá no Recife, lá em Pernambuco, e que tudo isso nunca foi separado, a doença do ego dos homens que fez isso. Basicamente, literalmente, eu posso dizer para você que a diferença é Xexelabá, esse Orixá Ibilé, culto tradicional familiar africano, candomblé, culto afrodescendente brasileiro, é a nossa tradição brasileira de culto ao orixá, que não deixa de estar vinculado ao Xexelabá, porque tudo começou lá, sendo que no Xexelabá cada família segue a sua tradição. E no candomblé, pós-colonização, que todos nós sabemos, diáspora, né, cada casa matriz tem a sua tradição, que é seguido dentro da sua casa, e aí esse assunto ele gera um pano para manga, que a gente pode falar de diversas circunstâncias aqui dentro, mas, de fato, respondendo a sua pergunta, essa é a explicação. Xexelabá, culto tradicional africano, candomblé, culto ao orixá diaspórico brasileiro. Bem, eu acredito que hoje ninguém vai fazer uma iniciação em Ifá ou no culto a algum orixá obrigada, né? Eu não acredito que ninguém coloque uma faca no pescoço do outro e fale assim: ah, você vai ficar aqui, eu vou te iniciar e acabou. A gente sabe que no candomblé acontece muitas coisas, né? Da pessoa bolar, como eu já bolei para fazer santo. E mesmo assim eu vim para casa que antigamente tinham pessoas que quando isso acontecia, elas ficavam lá e só saíam depois da iniciação, né, preparadas para aquilo ou não, porque a divindade queria que aquela pessoa fosse iniciada, ou a daquela pessoa sinalizava através daquela circunstância que ela precisava de um rito de iniciação, e a gente sabe de muita coisa que acontece nesse período. Agora, para iniciar no culto a Ifá, eu penso que a pessoa precisa ter entendimento do que ela vai fazer e aonde ela está entrando para que ela faça. Agora, que pode acontecer? Pode. O que seria esse preparo? Será que não é ter conhecimento? Tem uma
uma outra questão também. As pessoas não estão mais vivendo um tempo onde um sacerdote fala assim, vai para a direita e ela vai para a esquerda e ela vai. Infelizmente, hoje, as pessoas não podem mais confiar 100%, né, num sacerdote, porque a gente tem visto aí várias pessoas que não são idôneas, que não agem de bom caráter, que não vivem aquilo que o próprio Orumilá Laifá prega dentro do Icafum, né, que um sacerdote não pode enganar o outro, o consulente, que um sacerdote tem que ter ética, que o sacerdote tem que ser verdadeiro, que o sacerdote não pode mentir, que ele não pode falar sobre aquilo que ele não sabe, que ele não deve colocar a mão em cambuca se ele não tiver, de fato, bagagem para aquele ritual. E infelizmente é o que a gente mais vê. E aí as pessoas pensam que Ifá vai ser aquele culto completamente diferente do candomblé, onde o sacerdote é um deus, e na verdade não é. Até porque cultuar o orixá não faz de ninguém santo.